Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao sistema digestório, tá? Então, na última aula nós vimos boca, faringe e esôfago. Vamos continuar hoje com o restante dos órgãos, tá? Tanto do restante dos órgãos do canal alimentar e também falar um pouquinho dos órgãos anexos que está faltando, tá bom? Então vamos lá. Então nessa imagem aí, a gente observa uma imagem de todo o sistema digestório, só que nessa imagem o sistema digestório está protegido pelo esqueleto, tá certo? Então eu vou tirar aqui o esqueleto para que a gente possa visualizar melhor esse sistema, tá certo? Então vou tirar aqui o externo para a gente ver todo esse sistema, tá certo? Retirei o externo e vou retirar as costelas, sobretudo as costelas desse lado aqui, ó, para a gente ver todos os sistemas, ok? Todos os órgãos. Então vamos lá. Então a gente sabe que o sistema digestório, nós temos os órgãos do canal alimentar, que nós já vimos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e o intestino grosso, tá? Deixa eu tirar aqui, pronto. Aqui o que acontece? Então nós temos aqui os órgãos, ó, só para recapitular: essa boca, faringe aqui atrás, esôfago que nós já estudamos. Então o esôfago está aqui, ó, levando o bolo alimentar, que é a função do esôfago, através de movimentos peristálticos. O esôfago ele vai levar o bolo alimentar até esse órgão que nós vamos começar a estudar hoje, tá certo? Que é o nosso estômago, ok? Então tá aqui o nosso estômagozinho. Então o alimento vem pelo esôfago e chega no estômago. O bolo alimentar, na verdade, vem pelo esôfago e chega no estômago. Aqui a gente consegue visualizar ainda o estômago, o fígado tá aqui logo acima do estômago, tá certo? O fígado, o intestino grosso e o intestino delgado. E se eu girar aqui por trás, eu devo visualizar o pâncreas. Eu vou retirar isso aqui para você ver o pâncreas. O pâncreas vai ficar por trás do estômago. Está aqui o pâncreas, esse órgãozinho aqui que vou mostrar daqui a pouco. Tá vendo? Vou aproximar mais um pouquinho para a gente visualizar, ó, o pâncreas, que é esse órgão aqui. Ó, deixa eu, ó, esse órgão aqui é o nosso pâncreas. Repara que o pâncreas está localizado por trás do estômago, que é esse órgão que eu vou mostrar agora. Tá certo? Então esses são os órgãos que fazem parte do sistema digestório tudinho, que nós já vimos. Boca, as glândulas salivares, que nós já vimos. O bolo alimentar da boca vai para a faringe, da faringe vai para o esôfago, e esse bolo alimentar finalmente chega no nosso estômago, ok? Deixa eu retirar aqui o fígado para você visualizar melhor o estômago, tá? Vou retirar o fígado aqui. Tá? Retirei o fígado para a gente visualizar melhor o estômago, tá? Então é o seguinte, o estômago, que é este órgão aqui, ó, repara, ele é o órgão que vai receber o bolo alimentar. No estômago, o que é que vai acontecer? Esse bolo alimentar que chega no estômago vai ser transformado em um elemento chamado de quimo, tá? Q-U-I-M-O, quimo. Então esse quimo é uma substância pastosa que foi transformada pela ação de uma substância que existe dentro do estômago, que é o suco gástrico, tá? Então o suco gástrico é um suco extremamente ácido. Então, para você ter ideia, o suco gástrico ele tem uma acidez girando em torno de 1,7. Quanto mais próximo de zero, mais ácido é a substância. Então vai de 0 até 7 a acidez, depois de cima de 7 é a substância alcalina. Então 1,7 então é uma substância muito ácida. Então esse ácido vai atuar no bolo alimentar e vai transformar o bolo alimentar em quimo, que é uma substância pastosa. E o que é que acontece? Nessa transformação do bolo alimentar em quimo ocorre uma das principais funções do estômago, que é a digestão, sobretudo de
proteína. Então as proteínas que nós ingerimos são moléculas grandes, as proteínas, tá? São as maiores moléculas que existem. Então essas proteínas vão ser digeridas aonde? Vão ser digeridas no estômago, perfeito? Então no que diz respeito à digestão, a digestão dos alimentos começa na boca, tá certo? Com o amido. Depois da boca, a digestão passa para continua no estômago, sobretudo pela ação do suco gástrico, digerindo as moléculas de proteína, beleza? Portanto, o estômago, gente, é esse órgão basicamente que tem duas funções, tá? Quais são as duas funções básicas do estômago? Então, a primeira função vai ser a de digestão, que eu acabei de falar. Digestão de quê, gente? Digestão de proteína. E a segunda função vai ser armazenar alimento, tá certo? Então, o estômago é um órgão que armazena alimento. Então, todo o alimento que a gente ingere vai ser armazenado no estômago. Depois ele vai ser processado, vai sofrer a ação do suco gástrico. Esse bolo alimentar vai se chamar agora de quimo. Quando ocorre essa transformação, ocorre a digestão de proteína, que esse quimo é uma substância extremamente pastosa, né? Portanto, as funções são armazenar alimento e digestão de proteína. São as duas funções mais importantes do nosso estômago, beleza? Então, armazenar alimento e digestão de proteína, tá certo? Então veja só, quando a gente fala de armazenar alimento, o estômago é um órgão muscular que consegue dilatar, né? Tem um armazém no volume fisiológico girando em torno de 1 litro de alimento, que é um volume fisiológico, tá? Ou seja, um volume que o estômago não dilata. Porém, se eu consigo armazenar mais alimento, consigo. Então, se eu ficar ingerindo, o estômago é um músculo, ele dilata, então ele consegue armazenar mais alimento, um volume maior. Porém, com o passar dos anos, uma pessoa jovem com 20 anos, aquilo que ele ingere vai ser metabolizado rapidamente. Já uma pessoa com idade um pouquinho mais avançada, de 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, esse excesso de alimento que ele está ingerindo vai ser convertido certamente em gordura, o cara vai começar a engordar, tá certo? Então, o ideal é que você faça uma ingesta de alimento até que você fique satisfeito, tá certo? Quando diz respeito a essa satisfação alimentar, o que é que ocorre? As pessoas têm um costume errado, né, de se alimentar muito rápido. O cara coloca o alimento, aquele prato na sua frente e começa a comer de forma muito rápida. Então ele termina a refeição em menos de 20 minutos. Isso é um pouco problemático. Por quê? Preocupante. Por quê? Porque não dá tempo do nosso sistema nervoso central liberar as substâncias responsáveis pela saciedade, que só acontece depois de 20 minutos de refeição. Tá certo? Então por isso o cara continua comendo e não sente fome. A fome não acaba, porque não foi liberada as substâncias da saciedade. Tá? Então o ideal é que você coma lentamente, mastigue bem. Que você comendo lentamente, a tendência é você comer menos, porque o seu sistema nervoso vai liberar, obviamente, as substâncias que estão relacionadas com a saciedade. Beleza? Então vamos lá. Em uma configuração externa, como é a anatomia do nosso estômago? O nosso estômago externamente, ele vai ser dividido basicamente em uma estrutura mais superior aqui, que eu chamo de fundo gástrico, que é aqui, ó, eu chamo de fundo gástrico. A parte central do estômago eu chamo de corpo gástrico, e essa parte horizontal aqui eu chamo de antropilórico. Então tem fundo gástrico, corpo gastro e antropilórico, ANTRO, antropilórico. É a divisão anatômica do estômago, fundo, corpo e antropilórico. Então aqui dentro você observa, deixa eu aproximar um pouquinho, ó. Aqui dentro você observa a presença dessas pregas, ó, essa é a parte interior. Dentro do estômago tem essas pregas, que são as pregas gástricas, tá certo? São essas pregas aí que eventualmente o cara, quando desenvolve uma gastrite, você tem uma inflamação aqui, ó, nas pregas gástricas. Da mesma forma, quando você desenvolve uma úlcera gástrica, você tem uma ferida, uma lesão aqui nas pregas gástricas, tá certo? Aí o que ocorre? Além dessas três divisões, essas três partes do estômago, que é fundo, corpo e antropilórico, o estômago apresenta dois orifícios importantes. Eu vou sair daqui para mostrar esses orifícios para vocês melhor. Dois orifícios importantes, tá? Então nós temos, ó, este orifício aqui, ó, que é o estômago, né? Eu tenho este orifício
que eu vou chamar de ósteo cárdico, e este que eu vou chamar de ósteo pilórico. Olha o nome aqui, ó. São dois orifícios importantes no estômago. Esses dois orifícios apresentam músculos. Esses músculos são chamados de esfíncter cárdico. Olha o nome aqui, ó. Esfíncter cárdico e esfíncter pilórico. Então, esses esfíncteres servem para fechar e abrir os orifícios. Então, são músculos que controlam a abertura e o fechamento do orifício. Tá? Então, por exemplo, quando o cara está se alimentando, o que é que ocorre? Eu tenho a abertura do ósteo cárdico e o fechamento do ósteo pilórico. Para quê? Para poder o estômago se encher de alimento. Então, quando o cara termina a sua refeição, esse ósteo cárdico fecha, e com o passado, depois que ocorre a digestão dos alimentos aqui, ó, depois que ocorre a transformação do bolo em quimo, esse ósteo pilórico abre e o alimento sai do estômago e vai para o próximo órgão que nós vamos estudar daqui a pouco, que é o duodeno. Então, esses dois orifícios, que são o ósteo cárdico e o ósteo pilórico, são importantes porque são orifícios que existem músculos nele, que são os esfíncter cárdico e o esfíncter pilórico, e esses músculos eles controlam a abertura e o fechamento desses orifícios. Tá certo? Então, os músculos controlam a abertura e o fechamento desses orifícios, do ósteo cárdico e do ósteo pilórico. Tá bom? Então, só recapitulando o estômago de forma simples, nosso estômago ele tem basicamente duas funções: armazenar alimento e digestão de proteína. Pela ação do suco gástrico, ele transforma o bolo alimentar em uma substância chamada de quimo, que é uma substância pastosa. Ele é dividido anatomicamente em três partes: o fundo aqui em cima, fundo gástrico, o corpo gástrico, e aqui embaixo o antro pilórico. E ele tem dois orifícios, que são o ósteo cárdico e o ósteo pilórico. O ósteo cárdico permite a entrada de alimento no estômago, o ósteo pilórico permite a saída de alimento do estômago. Tranquilo? Então, esses são os dois orifícios importantes do estômago. Às vezes eu tenho problema, por exemplo, de refluxo. Todo mundo já ouviu falar em refluxo, né? O cara tem refluxo gastroesofágico. Então, o cara tem aquela queimação no esôfago. É quando o bolo alimentar, o suco gástrico sai do estômago, esse orifício aqui não está fechando corretamente, por algum motivo, tem que ser investigado. Esse orifício não fecha corretamente e o suco gástrico sobe para o estômago. Desculpa, sobe para o esôfago. Aí você tem aquela sensação de queimação. Esse é o famoso refluxo. Tá certo? Pois bem, então o estômago é isso. Então o bolo alimentar no estômago é transformado em quimo. Depois esse bolo alimentar segue seu caminho normal e vai para o próximo órgão do canal alimentar, que é o nosso intestino delgado, que é esse órgão aqui, ó. Deixa eu adiantar um pouquinho, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é o nosso intestino delgado. Aí presta atenção, gente. Esse intestino delgado, ele é dividido em duas partes. Presta atenção. A primeira é uma parte pequena, tem cerca de 20 e 22 centímetros de comprimento. Chama-se duodeno, que é essa aqui, ó. Que é o que nós vamos estudar agora, que é o duodeno. Tá certo? O duodeno é menorzinho, a primeira parte. É a parte fixa do intestino delgado. Tá? Então o intestino delgado tem duas partes. Uma fixa, que é o duodeno, que é a parte, olha só na imagem, que é a parte que está em contato direto com o estômago. Então, quando o estômago libera o bolo, o quimo, esse quimo vai ser conduzido para o intestino delgado. Mas para que parte do intestino delgado? Para o nosso duodeno, que é esse órgão aqui, ó. Então ele é um órgão pequeno, duodeno é a parte fixa. A outra parte do intestino delgado é essa aqui, ó. Grandona, ó. São as alças intestinais, ó. É o nosso jejuno, o nome aqui, ó. Jejuno íleo, ó. Jejuno íleo. Essa é a parte maior do intestino delgado. É a parte móvel do intestino delgado. Perfeito? Então quando a gente está, por exemplo, deixa eu colocar aqui que ficou melhor, tá? Quando a gente está, por exemplo,
Quando a gente está, por exemplo, escutando, fulano vai estar escutando o estômago da gente, né? Aquela zoadinha no estômago. Então aquilo ali é a movimentação do jejum no íleo. Assim o som fica melhor. Então ali fica a movimentação do jejum no íleo. Portanto, esse jejum no íleo, a gente vai estudar daqui a pouco, é a parte do intestino delgado que é uma parte móvel, que tem mobilidade. Tá certo? Então é uma parte grande, tem aproximadamente 6 metros de comprimento. Tá? Parece uma coisa assim inimaginável, mas é verdade. Então o nosso intestino delgado ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento. Esses 6 é do jejum no íleo e tem o duodeno, que é o que a gente vai estudar agora, que é pequenininho, que é esse órgão aqui, ó. Tá certo? Tem cerca de 20 centímetros de comprimento, que é o duodeno. Ok? Vamos falar primeiro do duodeno, então. Ó, o duodeno está em contato, ó, direto com o estômago. Então, quem primeiro recebe o alimento, o quimo, é o nosso duodeno. O que vocês sabem do duodeno? Duas coisas importantes. O duodeno, a divisão anatômica dele. Então, o duodeno é dividido em quantas partes? Olha aqui, ó. É dividido em 4 partes o duodeno. Ó. Tem essa parte aqui, o duodeno parte superior, que é essa parte de cima, parte superior. Essa aqui do meio, ó, onde eu encontro 2 orifícios importantíssimos, ó. Esse daqui e esse daqui, ó. Esse orifício é chamado de papila, ó. Então, os orifícios onde encontra a papila, eu vou explicar daqui a pouco para que essa papila é a parte descendente. Eu tenho essa outra parte horizontal e tem uma quarta parte que não dá para ver aí, deixa eu ver se eu mostro em outra oportunidade, que é subindo aqui, ó, quarta parte, ó, que é a parte ascendente. Então tem 4 partes, ó, parte superior, parte descendente, ó, a setinha, parte horizontal e a parte ascendente do duodeno. Dessas 4 partes, qual é a mais importante? A mais importante é essa daqui, ó. É a parte descendente, tá? E vamos entender por que agora. Olha só, olha a função do duodeno. A função do duodeno, deixa eu aproximar aqui, ó, que essa parte aqui é a parte descendente, tá? Qual é a função do duodeno? Gente, o duodeno tem basicamente uma função simples, que ele finaliza o processo de digestão dos alimentos. Então a digestão do alimento começa na boca, continua no estômago e vai ser praticamente encerrada aqui no duodeno. Sob a ação das enzimas que são produzidas no pâncreas, a gente vai falar de pâncreas daqui a pouco. Então o pâncreas produz enzima digestiva e essa enzima é levada até a parte descendente do duodeno para fazer digestão. Joga aqui dentro a enzima. E o fígado, que é esse órgão que a gente vai estudar depois, ó, tá aqui o fígado, ó, o fígado da gente produz bile e essa bile que é produzida no fígado vai ser jogada também dentro do duodeno. Deixa eu ver se eu pego aqui a imagem do fígado, ó, tá vendo o fígadozão aí, ó. Então olha só, o fígado produz a bile e é jogado no duodeno, tá certo? Para quê? Para ajudar no processo de digestão, sobretudo de gordura, tá certo? Então, o fígado, a bile não tem enzima digestória. A bile vai servir para emulsificar a gordura que a gente ingere. É como se fosse um detergente. Ela emulsifica a gordura e o suco pancreático que é produzido no pâncreas é quem vai fazer a digestão. Então eu pergunto inicialmente, essa parte descendente do duodeno, eu disse a vocês que era mais importante. Por que é mais importante? Porque aqui nessa parte descendente que o duodeno vai receber o quê? O suco pancreático produzido no pâncreas e a bile que é produzido no fígado, tá certo? Então a bile que é produzido no fígado e o suco pancreático que é produzido no pâncreas vai ser conduzido até o duodeno. Para quê? Para finalizar a digestão. Ok? Então ela chega no duodeno e que parte do duodeno? Lembra, o duodeno tem 4 partes.
parte superior, descendente, horizontal e ascendente. Então ela chega no duodeno em que parte? Na parte descendente. Tá certo? Aí eu pergunto, quem é que vai levar, quem é que conduz essa bile do fígado até o duodeno? Esse ducto aqui, ó. Tá vendo esse ducto verdinho? Olha o nome aqui, ó. Ducto colédoco. É o canalzinho que vai levar a bile até o duodeno. Quem é que leva o suco pancreático até o duodeno? São esses canais aqui, ó. Tá certo? Esses ductos, que são chamados de ducto pancreático. Esse aqui, o menorzinho, ó, pancreático acessório, e esse, o ducto pancreático principal. Tá certo? Então, os ductos pancreáticos levam o suco pancreático para o duodeno. O ducto colédoco leva o quê? Leva a bile até o duodeno. Tranquilo? Portanto, a função do duodeno é finalizar o processo de digestão dos alimentos. Perfeito, gente? Pois bem, o alimento agora foi totalmente digerido, começou na boca a digestão, passou pelo estômago a digestão, finalizou no duodeno. Todas as substâncias foram digeridas. O que é que vai acontecer agora? Vai acontecer a absorção dos nutrientes. Tá? Nosso organismo agora precisa absorver os nutrientes, precisa absorver os carboidratos, precisa absorver as proteínas, precisa absorver os nutrientes de modo geral. Essa absorção acontece aonde? Acontece justamente no maior órgão que existe, que é isso aqui, ó. Acontece no jejum ilho. O que eu quero que vocês saibam, o jejum ilho é isso. Tá certo? Portanto, o jejum ilho, que é representado pelas alças intestinais, que é isso aqui, ó. Cara, isso aqui é uma alça intestinal. E vulgarmente chama de quê? Tem vulgar para essas alças, todo mundo sabe. Vulgarmente a gente chama de as tripas, né? Então, isso aqui são as alças intestinais, faz parte de um órgão chamado jejum ilho. Então, qual é a função disso aqui? É a de absorção dos nutrientes. Então, todo nutriente que a gente ingeriu, quem vai absorver vai ser as alças intestinais, vai ser o jejum ilho. Perfeito? Tem uma parte móvel, tem aproximadamente 6 metros de comprimento. Pois bem, o quimo agora que saiu do intestino delgado, o cara já absorveu todos os nutrientes que são necessários, tá certo? Eu repito, a digestão começa na boca, vai para a faringe, esôfago, do esôfago chega no estômago. Aí continua a digestão no estômago, digerindo proteína, do estômago vai para o duodeno, finaliza a digestão, gordura, tudo é digerido no duodeno. Depois vai para o intestino delgado, depois vai para o jejum ilho, onde ocorre a absorção dos nutrientes. E depois que os nutrientes forem absorvidos, esse quimo vai aqui agora, cai no intestino grosso, que é o último órgão que vamos estar agora, do canal alimentar. Então, esse intestino grosso, que é o último órgão do canal alimentar, ele é um órgão que tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento, que é um órgão relativamente pequeno, em comparação com o intestino delgado, que tem 6 metros, o intestino grosso tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento, e ele tem algumas funções importantes, tá? Quais são as principais funções do intestino grosso? Primeira função importante é a absorção de água, a reabsorção de água. Então a água que a gente ingere no dia a dia da gente, a água vai ser absorvida aí, ó, no intestino grosso. Perfeito? Então por isso que quando eu estou com algum problema no intestino grosso que vai provocar diarreia, aquela água toda que a gente ingere é eliminada. Por quê? Porque o intestino grosso não está funcionando. Por isso que a gente desidrata. Então a gente perde a capacidade de hidratação, a gente tem uma desidratação provocada pela diarreia, por conta que a água que a gente está ingerindo não está sendo absorvida pelo intestino grosso. Portanto, se a água não é absorvida, se a água é eliminada, você desidrata. É o que caracteriza a diarreia. Então a primeira função é a absorção de água. A segunda função é a de eliminar os resíduos da digestão, eliminar o que a gente chama de bolo fecal. Então, quando chega aí o quimo, o que é que vai acontecer? Chega com uma substância pastosa, cheia de água, chega no intestino grosso. O que é que vai acontecer? O intestino grosso absorve a água e transforma aquela substância que era pastosa em uma substância mais sólida, mais consistente, que é o famoso bolo
fecal. Quando transforma em bolo fecal, ele vai ser eliminado. Conduz aqui durante essas partes do intestino grosso, que eu vou dizer agora, e vai ser eliminado esse bolo fecal. Portanto, gente, deixa eu pegar uma imagem mostrando aqui o intestino grosso todinho, ó, tem essa função básica, que é a de eliminar os resíduos da digestão. Primeira função do intestino grosso, eliminar os resíduos da digestão, e a segunda função é a absorção de água, tá certo? Aí vamos falar da divisão anatômica. Como é que esse órgão está dividido? Vamos lá. A divisão anatômica do intestino grosso é, a primeira parte é essa aqui, olha o nome aqui, copinha, aí ó, seco, é a primeira parte do intestino grosso, CSO, primeira parte, seco. Aqui no seco, observa a presença dessa estrutura, ó. Isso aqui é o nosso apêndice vermiforme, tá certo? Isso é o apêndice vermiforme. É aí quando o sujeito tem uma inflamação, aqui do lado direito da pessoa, quando tem uma inflamação disso aqui, a gente tem uma apendicite, tá? Tem que tirar, porque se não tira, isso aqui vai romper. Então, se isso aqui rompe, o conteúdo que está dentro do intestino cai na cavidade pélvica, na cavidade abdominal, melhor dizendo. Então, esse conteúdo que está aqui é cheio de bactérias. Aí o cara pode desenvolver o que a gente chama de sepse, infecção generalizada. Então, tem que ser retirado para não romper, tá certo? Então, está aqui o apêndice vermiforme, a gente chama de órgão vestigial. Não tem muita função não, esse apêndice vermiforme, tá? Não tem função anatômica não. Então, vamos lá. A primeira parte, seco. O que a gente encontra de importante no seco? O apêndice vermiforme. A segunda parte é isso aqui, ó, cólon ascendente. Então, as partes são seco, cólon ascendente. Eu tenho aqui o cólon o cólon transverso, vai de um lado para outro, chama de cólon transverso. Aqui o cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Aí no reto a gente encontra o ânus. Essas são as partes do intestino grosso. Repito: seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Tranquilo? Então isso é o nosso intestino grosso, tá? Quero que vocês saibam só isso. A divisão anatômica, como é que esse órgão está dividido, e as principais funções do intestino grosso, que são essas aí: absorção de água e eliminar os resíduos da digestão. Tá bom? Aí fica faltando a gente falar de fígado e de pâncreas. Vamos falar um pouquinho agora sobre o fígado. Deixa eu mostrar para vocês o fígado da gente. Tá aqui o fígado, ó. Então tá aí o fígadozão. Tá? De forma simples, eu não vou detalhar muito o fígado. Tá aqui, ó. Então o fígado é um órgão grande, ó. É uma glândula, assim como a glândula salivar, assim como o pâncreas, são glândulas. Tá certo? Então o fígado tá aqui, ó. Sai do lado direito da gente, ó, até o lado esquerdo. É um órgão extremamente grande. Então ele é uma glândula. O fígado é uma glândula mista, uma glândula de secreção mista, o nosso fígado. Por que isso? Porque o fígado ele secreta dois tipos de coisas, para dois locais diferentes. O fígado secreta bile, que está envolvido com o sistema digestório. O fígado secreta bile dentro do duodeno, não é assim? O fígado produz a bile e leva para o duodeno. E o fígado também secreta metabólitos, secreta toxinas na corrente sanguínea. Por isso que ele chama de secreção mista. Porque o fígado ele é uma glândula mista. O fígado da gente ele funciona como uma fábrica. Tudo que a gente ingere é metabolizado no fígado. Então a gente sempre tem um produto final que vai ser importante para o nosso organismo, como a glicose, por exemplo, mas também ele produz toxinas. E essa toxina vai ser jogada na corrente sanguínea. Daí essa toxina vai até o rim, e o rim elimina essa toxina juntamente com a urina. Tá certo? Então o fígado é uma glândula de secreção mista. Ele produz bile e joga no duodeno, e produz toxina e joga na corrente sanguínea. Tá certo? Aí veja só, ele produz essa bile
e leva essa bile para um elemento importante no fígado que vai armazenar. Vocês já ouviram falar nisso? Tá aqui, ó, o fígado está aqui, ó, produz a bile e essa bile vai ser armazenada aqui, ó, nesse saquinho que é chamado de vesícula biliar. Perfeito? Então, a bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Perfeito? Fica lá na vesícula biliar, cheio de bile, um saquinho cheio de bile. Aí lembra, o nosso duodeno, ele faz a digestão de quê? De gordura. Então, o que é que ocorre? Quando chega gordura no duodeno, a gente está se alimentando. Quando chega gordura no duodeno, a bile que está aqui, ó, na vesícula biliar, a vesícula biliar está cheia de bile. O que é que ocorre? A vesícula biliar contrai e joga essa bile dentro do duodeno. Aí quem vai levar essa bile para o duodeno? Nós já vimos. Esse canalzinho aqui, ó. Tá vendo esse canalzinho? Eu vou mostrar de outra imagem, fica melhor. Aquela primeira imagem. Ó, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar. Aí quando chega gordura aqui, ó, o que é que ocorre? A vesícula biliar contrai e daí a bile que está dentro da vesícula vai ser conduzida, ó, através do ducto, aqui, ó, o nome dele aqui, ó, ducto colédoco, e vai ser levado até o nosso duodeno para que possa fazer a digestão. Tá certo? Aí o cara pergunta: professor, eu retirei minha vesícula, e aí? Eu não vou produzir, eu não tenho mais bile? Não, tem. A questão é, o fígado continua sempre produzindo a bile. Porém, se você não tem vesícula, porque você retirou, que ela estava cheia de cálculos da vesícula, tem que retirar. Então, se você não tem mais a vesícula, você não consegue armazenar a bile. Então, o fígado produz a bile, mas não tem a vesícula para armazenar. É o que ocorre. Essa bile vai ser conduzida diretamente para o duodeno. Aí eu pergunto para vocês, quando chegar a gordura aqui dentro, ó, quando chegar a gordura que precisa de muita bile para fazer a digestão, eu vou ter muita bile? Não, eu vou ter pouca bile. Por quê? Porque eu não tenho mais a vesícula que está armazenando. Então eu vou ter pouca bile. Então o cara quando retira a vesícula biliar, se ele continuar se alimentando da mesma forma que ele se alimentava antes, a tendência é ele engordar, porque ele não vai ter mais bile para ajudar na digestão de gordura. Perfeito? Então é isso, só recapitulando. O fígado é uma glândula mista, é a maior glândula que existe no corpo da gente, tá? O nosso fígado é a maior glândula que existe no corpo da gente. Secreção mista, secreta bile dentro do duodeno e secreta toxinas na corrente sanguínea. Perfeito? Quando ele secreta a bile, eu pergunto para vocês, ele secreta a bile e joga em que estrutura para armazenar? Ele secreta a bile e joga na vesícula biliar. Quando ocorre a presença de gordura, essa vesícula biliar contrai e joga a bile no duodeno através desse ducto aqui, ó, que é o ducto colédoco. Então, só para mostrar novamente, está aqui a nossa vesícula biliar. Então, o fígado produziu, ó, quem retira aqui, ó, esses são esses dois ductos verdinhos aqui, é o hepático direito e o hepático esquerdo. Tá certo, gente? Então, só para a gente encerrar, anatomicamente falando, o fígado, ele apresenta dois lobos na face superior dele, ó, lobo direito e lobo esquerdo. Ele é dividido em dois lobos, esse lobo é bem maior, anatomicamente falando, ó, lobo direito e lobo esquerdo. E aqui eu tenho um lobo caudado e lobo quadrado na face visceral. Então eu tenho assim, ó, duas faces no fígado. Essa que é a face parietal, que fica para cima, e esta que é a face visceral, que é a face que fica para baixo, que fica em contato com as vísceras, chama de face visceral. Na face parietal, eu observo a presença de dois lobos, lobo direito e lobo esquerdo. Na face visceral, eu observo a presença de 4 lobos, lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. Tranquilo? Então, isso é a divisão anatômica
do fígado. Repito, quantas faces tem um fígado? Duas. Quais são elas? Face parietal, que é a face de cima, onde eu encontro dois lobos, lobo direito e lobo esquerdo, essa face aqui, ó, lobo direito e lobo esquerdo, face parietal. E essa outra face, que é a face visceral, onde eu encontro quatro lobos, lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. Perfeito? Então isso é o fígadozinho. Aí para a gente encerrar, só falar um pouquinho sobre o duodeno, sobre o pâncreas. Deixa eu mostrar o pâncreas aqui, ó. Tá aqui o pâncreas, ó. Então olha só, o fígado a gente já sabe, tá aqui em cima. O fígado é uma glândula mista, produz bile e produz toxinas. O pâncreas está aqui. O pâncreas também é uma glândula de secreção mista, produz também dois tipos de substância. O pâncreas produz suco pancreático, e a gente já sabe, o suco pancreático vai ser conduzido até onde? Nós já vimos, deixa eu mostrar para vocês. O suco pancreático vai ser conduzido até onde? Tá aqui, ó. O pâncreas está aqui, ó. O suco pancreático que é produzido no pâncreas vai ser levado até o duodeno. Quem leva esses ductos são os ductos pancreáticos. Então, repito, o pâncreas é uma glândula mista, produz suco pancreático, que vai ser jogado no duodeno, e produz duas substâncias importantíssimas que são jogadas na corrente sanguínea para controlar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Pergunto, quem é que controla a quantidade de açúcar na corrente sanguínea? Basicamente é o que? A insulina. Todo mundo já ouviu falar em insulina. Quem tem diabetes, por exemplo, tem uma deficiência na produção de insulina. Então, insulina e glucagon, tá? Glucagon. Então, a insulina serve para baixar a quantidade de glicose na corrente sanguínea e o glucagon sobe. Então, esse controle da quantidade de glicose, quem faz é o nosso pâncreas. Perfeito? Tranquilo, gente? É a insulina e o glucagon. Então, são duas substâncias. Uma substância, repito, o pâncreas é uma glândula mista, secreção endócrina, que é na corrente sanguínea, que é a insulina e o glucagon, e uma secreção exócrina, que é no duodeno, que é o suco pancreático. Fígado também é uma glândula mista, secreção endócrina. Endócrina é aonde? Na corrente sanguínea, que são as toxinas do fígado. E a secreção exócrina é a bile, tá certo? Que vai ser jogado no duodeno. Perfeito? Então, voltando um pouquinho para o pâncreas, portanto, é uma glândula mista, assim como o fígado, produz uma secreção endócrina e exócrina, mesma coisa do fígado, só que a endócrina, que é jogada na corrente sanguínea do pâncreas, a secreção endócrina é a insulina e o glucagon, para controlar a quantidade de açúcar, e a secreção exócrina é justamente o suco pancreático, que é jogado no duodeno, que é para finalizar a digestão. Perfeito? É para a gente encerrar a divisão anatômica do pâncreas. Gente, o pâncreas anatomicamente é dividido em três partes, basicamente. Há quem fale de quatro partes, porém, anatomicamente vamos estipular em três. Eu tenho essa parte mais dilatada, que está em contato com o duodeno, está aqui, ó. Isso aqui nós chamamos de cabeça do pâncreas, tá aqui a cabeça do pâncreas. O corpo do pâncreas. E a última parte do pâncreas, ó, é a cauda do pâncreas. A pontinha do pâncreas é a cauda do pâncreas. Então tem cabeça, corpo do pâncreas e cauda do pâncreas. Perfeito? Essa, portanto, é a divisão anatômica desse órgão. Tá bom, gente? Então, com isso a gente termina o sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós faremos uma avaliação sobre o sistema digestório. Perfeito, gente? Então é isso que eu tenho para mostrar hoje. Um forte abraço.